O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, amigos de casa. Estamos começando mais um programa direto ao ponto aqui pela TV Zoom, que, como o pessoal já sabe bem, a gente pode acompanhar também através do aplicativo de celular e através da nossa página na internet, tvzoom.com.br, e também através do nosso canal no YouTube. Hoje tenho a satisfação de receber aqui o vereador Joelson Martins, Joelson do Pote, que herdou o apelido do pai, Manuel, que ficou muito tempo na Câmara Municipal também, deu uma contribuição grande aí. Você explica pra gente, Joelson, rapidinho, como é que veio, de onde vem esse apelido? Dá tempo da gente falar rapidinho sobre isso? Mas primeiro agradecer o convite aqui, participar do seu programa. Obrigado pelo convite. Esse nome é o seguinte, meu avô, o nome dele era Onofre Martins, e o apelido dele era Pote. E aí os filhos, porque tinha lá dois, tinha o José, filho do seu Pote, e outro José, né, de outra família. Então ficou Zé do Pote, Chico do Pote, Brás do Pote, Mané do Pote. Então ficou... Pegou pra que gente. Era isso, o apelido vem do meu avô, que era Pote. Aí os filhos herdaram, o meu pai e meus tios herdaram esse apelido, e eu também. Tá virando um sobrenome já, então. Tá né? quase virando, É uma linhagem, né? Joelson, sobrenome. Essa entrevista a gente já está combinando há bastante tempo, né? Tinha bastante assunto já acumulado. São 7 anos aí já de mandato na Câmara Municipal, né? Uma atuação muito ligada à engenharia civil, né? Construção civil. E acho que a gente pode aproveitar um mote mais recente, né, que foi a aprovação da engenharia pública, para a gente começar nosso papo e falar um pouquinho sobre esses 7 anos de mandato, sobre o que já foi feito, o que está sendo feito. Tem muitos assuntos aí para a gente abordar, mas se você puder falar um pouquinho, é uma lei importante, né, que dá direitos importantes e que a população ainda não conhece muito. Se você puder explicar um pouquinho como funciona, eu te agradeço. Essa questão da engenharia pública, primeiro que eu nunca pensei que eu algum dia ia ser candidato a vereador. Só que a gente se envolve com as campanhas do meu pai há muito tempo e chega numa situação que você não tem mais como sair. É mais difícil você sair do que continuar. E eu fui candidato a primeira vez, né, em 2012, depois em 2016 fui mais votado. Te surpreendeu isso? Chegar logo na política... É difícil, porque você, quando se candidata a primeira vez, a maioria não se elege a primeira vez. Aí eu consegui me eleger e ainda ser o mais votado. Então, foi uma... Te surpreendeu? De fato foi uma surpresa, né? Porque a gente sempre acredita que vai se eleger, né? Mas... Você sabe que foi uma coisa, deve ter sido importante para você, porque foi uma herança do teu pai, né? Com certeza foi. Ele transferiu os votos para você, né? Com certeza foi. E é muito orgulho. E hoje a política do jeito que está, as pessoas acham que só tem coisas mal feitas na política, mas não é assim. Eu tenho muito orgulho de estar na política, né, de nome. A gente tem um nome, a gente tem eu preciso manter, né, o que o meu pai fez há tanto tempo, e continua fazendo ainda, né, a vida inteira, que ele dedica ao próximo. Ele nunca teve uma vida que ele se preocupasse em ter alguma coisa para ele. Sempre a vida dele foi, né, fazer as coisas para dedicação ao próximo. Como é que tá o Manuel? Tá bem? Tá bem, graças a Saúde Deus. Tá boa? Graças a Deus, quero mandar um abração para ele. Já vou até anunciar aqui, já parabenizá-lo, né, porque... final de outubro, 22 de outubro, ele completa 80 anos. Beleza, hein? E também, dia 31, meus pais, minha mãe Silvia, dona Cici, meu pai completam 60 anos de casados, dia 31 de outubro. Então, é uma data, né, importante para a gente lembrar, né, comemorar. Então, já quero parabenizar meus pais pelos 60 anos de casamento. E a gente vem aí, entrei, e quando essa questão da engenharia pública foi a primeira coisa que eu falei no meu primeiro mandato, porque eu nunca fiz promessa nenhuma, né? Talvez seja por isso que eu ando em todos os bairros, eu ando de cabeça erguida em todo lugar que eu vou, porque eu nunca prometi nada. A gente tenta... a gente se dedica, eu tenho a minha profissão, tenho 31 anos de engenheiro civil, mas eu tenho que manter a minha profissão e também a
a política, né? E a questão da engenharia pública é muito importante. Só que eu sozinho não conseguiria implantar. A engenharia pública, trouxe até aqui uma cópia para deixar com você, é uma lei federal de 2008, passou a vigorar em 2009, de dezembro de 2008. Então, o que tem? As prefeituras têm que cumprir essa lei. Como tem a Defensoria Pública na área do direito, tem a engenharia pública na área da habitação, porque é uma questão muito importante, muito séria a questão da habitação. E também é um serviço muito caro. Você é um projeto de elaborar projeto, a gente está falando disso, né? De elaboração de projetos. De projetos, É uma coisa muito cara, é um serviço caro, a prefeitura também cobra um valor muito caro, tem a questão do CREA, que eu também estou nessa área aí, já fiz um contato também com o presidente do CREA, para esses serviços também vai ter uma tabela diferenciada. Principalmente uma pessoa de baixa renda, né? O foco Exato. Essa lei, em resumo, ela diz que as famílias de renda de até 3 salários mínimos, ela tem o direito ao seu projeto, tanto de construção, ou de legalização, ou de acréscimo, tem direito a esse projeto todo gratuito, tanto como a parte do profissional, como a parte de prefeitura, de taxas de prefeitura, né? Que o processo é aprovado e a prefeitura cobra as taxas dela. Então, é isento de qualquer cobrança. 3 salários mínimos por família, né? 3 salários mínimos por família. A família que tem renda até esse valor, ela tem direito a ter o seu projeto de legalização ou de construção, qualquer que seja. E a pessoa procura esse projeto, quem ela procura para fazer o projeto? Como é que é? Isso aí, o que aconteceu? Eu vim tentando implantar isso aí e nesse segundo mandato, eu tive parceiro, estou tendo um grande parceiro aí, que é o Marcelo Browne, e lá no início do mandato eu falei com ele sobre 2 questões que eram importantes. Além da engenharia pública, a regularização fundiária. Friburgo tem muitas áreas que não estão legalizadas, cada um por um motivo, cada área tem a sua história de por que não está legalizado e está ocupado, né? A legalização, você tem um bairro todo já habitado e muito não está legalizado. Né? Muita situação. E isso a gente conseguiu lá no início do primeiro ano, eu vinha cobrando Marcelo Brando sobre isso, e foi criado ali a Comissão de Legalização Fundiária. Já funciona desde o primeiro ano. E aí precisava incluir a engenharia pública. Só que a prefeitura tinha, e ela não tem um grupo um número de engenheiros ou arquitetos para trabalhar para cumprir essa lei. Porque é a própria prefeitura que tem que dar o projeto. A prefeitura que tem que elaborar o projeto. Entendi. Ela tem que ser feita pela prefeitura. Uhum. E não havia mão de obra para isso. Não tem. E a ideia que eu tive foi de fazer um convênio, primeiro com a Estácio, que a Estácio já existia até um convênio. Agora a gente vai partir para as outras faculdades que também tem curso de engenharia ou de arquitetura, mas como a Estácio já tinha um convênio, facilitou, foi mais rápido. Então, fiz um convite à Estácio para que os alunos do último período de engenharia civil participassem desse programa. E encontrei ali também, que foram parceiros nesse processo, que foi o professor Anderson Nidec e o professor Mário Valpasso. O professor Mário, eu também agradeço muito a ele pela parceria, né? E tem muitos alunos interessados em participar desse programa, porque isso aí vai contar... Para ele é bom também, eles assinam o projeto, né? E também vai contar como estágio, né? Porque hoje para você terminar na faculdade de engenharia, você tem que comprovar um período de estágio para poder fazer a inscrição no CREA. Então, só que isso não é uma coisa que você resolve de um dia para o outro, né? Várias reuniões nesse sentido e finalmente, acho que 2 meses atrás, foi feita a última reunião, tudo certo para começar. Ela já está implantado. Quem tiver dentro dessa faixa, né, de renda que tem esse direito, ela vai procurar o meio ambiente, o subsecretário que está nessa parte lá é o arquiteto Alexandre Sanglar, que está também, foi um parceiro também nesse processo. Pode também, na Estácio,
com o professor Anderson Lindeck, o professor Mário, que são os coordenadores do curso de engenharia. Anderson Lindeck é meu amigo de infância aí, amigo de vida foi inteira. Foi um parceiro importante nesse processo. Foi o primeiro contato que eu fiz, quando eu tive essa ideia, ele gostou, falou que ia dar certo, para a gente continuar tocando e que ia dar certo. Legal. E foi lá que começou essa ideia, né? Aí eu elaborei o documento, apresentei ao prefeito e também ao vice, e o Marcelo puxou a responsabilidade, falou, Joel, se você é parceiro nessa aqui, nós vamos conseguir. Que isso, junto com a legalização fundiária, vai trazer muito benefício a essa população. E, graças a Deus, a gente conseguiu. Era a frente que o Marcelo queria trabalhar, né? Ele exatamente. Está apagando incêndio ali na saúde. Na saúde, mas ele não está deixando também esse compromisso, né? Que a gente tem também muito contato aí sobre essas questões. Continua, então a legalização continua. E também meu gabinete que está lá à disposição para orientar as pessoas que têm, né, esse direito, né? Eu sou presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, a gente também está, o nosso gabinete também está lá à disposição para quem precisar. Dá uma orientação. Para a gente orientar e ver como é que é todo esse processo. Tem outras situações que vale a pena a gente conversar também, né? Você estava falando sobre legalização fundiária e tem um caso específico que você estava falando comigo antes de a gente começar aqui a entrevista, um conselheiro, né? Que é o Horto. Tem um bairro ali que é chamado Horto do Vino, não é muito conhecido até, né? Você também falou que não conhece esse bairro. E eu entrei nessa luta a pedido do Marcelo Braune, que a gente está envolvido nessas questões. Ele pediu que eu entrasse também nessa luta aí. O que acontece? Esse bairro, você tem acesso ali pelo trevo de Conselheiro, ali no posto de gasolina, você tem acesso por ali, pelo Santo André e pelo Parque das Flores. Aquele bairro lá não tem serviço público nenhum. E que muita gente acredita também que não tem, que você nem sabe que não tem luz. Não tem luz? Não tem luz, não tem água. A gente tem uns lugares em Friburgo, que a gente sai um pouco do centro, tem uns lugares de apagão mesmo, né? Uma situação e ali é muito próximo do centro de Conselheiro, até divisa com Santo André, e não tem. E aí entraram nesse processo já há algum tempo para legalizar aquele bairro. Só que, além da burocracia, tem a má vontade. Né? A burocracia, a gente sabe que tem os caminhos que você tem que seguir para fazer a coisa dentro da lei. Mas, além disso, você tem a má vontade. Joel, eu não quero te comprometer de falar nome, nada disso, mas me ajuda a gente a entender. Como é que alguém pode ter má vontade em relação a isso? Olha, porque, teoricamente, todo mundo ganha. Exatamente. Para você ter uma ideia, já tem 10 anos que o pessoal está nessa luta. Eu comecei lá com a presidente, era a Rose, hoje o presidente é o Cinei. Fizemos várias reuniões a esse sentido. Por exemplo, para a companhia, para a Energisa, iniciar esse serviço de começar os serviços para levar a luz àquela comunidade, o que ela precisa? Da planta do loteamento, do bairro, a planta do bairro, né, que não é um loteamento. Ela precisa da planta do bairro aprovada. Essas plantas, elas estão prontas desde 2013. Fizeram um levantamento muito bem feito, levantamento topográfico, tem várias pranchas, são 10 pranchas do projeto, que foi muito bem feito. Tem 93 residências cadastradas, tudo muito bem feito, o levantamento topográfico. Então precisa aprovar essa planta, porque a Energisa, Ana Maria, ela disse que ela não pode de maneira nenhuma entrar numa região que não está legalizada, não está, porque isso é lei. E ela está com uma boa vontade muito grande de começar esse serviço de eletrificação lá no bairro. E na última reunião ela pediu essa planta aprovada para ela iniciar. Quem precisa aprovar essa planta? A prefeitura, o meio ambiente. Olha, quando eu falo em má vontade, a gente ouve algumas coisas que você não acredita aqui. Hoje você vê que a população está muito carente de qualquer serviço público, tanto municipal como estadual, federal. Né? E eu vi de uma pessoa lá, que era do EGP, hoje eu acho que não está lá, de um arquiteto, acho que não está mais lá. Quando eu entrei nesse processo aí para ajudar o pessoal do Horto do Vino, ele disse que ali ia ser feita uma
um conjunto habitacional padrão, com além dos apartamentos, ia ter posto de saúde, ia ter escola, ia ter creche, ia ter aquilo tudo, quer dizer, não vai. E a pessoa, ela fala isso, ela tem certeza que isso não vai acontecer. Quando ele começou a falar aquilo, eu falei, cara, eu nem procurei mais essa pessoa, porque eu sei que é isso que eu falo, a pessoa sabe que isso não vai acontecer. Quer dizer, se você não consegue levar a luz para o bairro, como é que você vai construir conjunto habitacional. Um conjunto ali padrão que não vai ter, isso não vai passar 20 anos, 30 anos. E essa pessoa pensa assim, então, vamos levar o básico. Existem as construções lá. Como chegaram lá, quando começaram a construir, isso é outra história, que o pessoal está instalado lá, tem 93 cadastradas lá. Então, nós começamos nessa luta, primeiro, uma coisa de cada vez. Primeiro, a legalização da planta do bairro. Eu vou te interromper rapidinho. Não perde o fio da meada, não, porque a gente já encerrou o primeiro bloco. Espero que vocês estejam gostando tanto quanto eu. E tem muita história, tem esse episódio mesmo, a conclusão dele. A gente já está voltando, rapidinho. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Bom, amigos de casa, estamos de volta para o nosso segundo, infelizmente, último bloco. Hoje recebendo o vereador Joelson Martins, Joelson do Pote. Já é Joelson do Pote, já virou um sobrenome. Joelson, eu tive que te interromper aqui, você estava falando sobre o caso do Horto do Vino e toda essa situação que depende agora de uma legalização de planta. Eu acho importante a gente tocar nesse assunto, não para criar mal-estar, mas para chamar a atenção da importância que às vezes uma atitude pode fazer na vida de muitas pessoas, né? E é bom para todo mundo, aumenta até a arrecadação da cidade. Com certeza. Né? E esse passo, né, o seu primeiro passo, que é o que é mais urgente lá, é luz. E essa semana, no início dessa semana, foi feita uma reunião, uma última reunião com o secretário de Meio Ambiente, com 3 subsecretários, Alexandre Sanglar, Eduardo De Vries e Marcelo Tavares, e também com o presidente da Associação de Moradores, senhor Alcinei. E essa reunião foi a última que foi ficou decidido ali a aprovação dessa planta desse bairro. Então, já está decidido, só ali agora só demora burocrática de processo interno ali, mas já finalizou essa última questão para aprovar a planta do bairro, que é o que as concessionárias precisam. Então, essa primeira já foi concluída. Que pode ser atendido por linha de ônibus, também não tem isso, não tem. Então, o primeiro, que é o que é mais urgente, é a questão da luz. Então, o que estava dependendo, que as concessionárias, né, tanto de água e de luz, precisavam, era dessa planta aprovada. Então, nessa última reunião, foi decidido já a aprovação, junto ao secretário ali, e eu falei da urgência, né, porque quando fizeram esse levantamento já para aprovação dessa planta, tem a data lá na planta de 2013. Quer dizer, isso aí são 6 anos que já era para estar isso tudo concluído, né? Quer dizer, esse tempo que levou. E não tem justificativa para isso, né? Nenhuma, é isso que eu te falei. Além da parte burocrática, tem a má vontade. Outra coisa que eu realmente insisti, para que acontecesse agora, e vai acontecer, porque o processo já vai ser aprovado e vai ser encaminhado às concessionárias. Era para Márcia, o que eu tenho falado aqui, o que eu tenho questionado muito na Câmara, e você acompanha, é as coisas acontecerem no ano da eleição. Né? A população está cansada disso. Então, ia parecer que esse processo todo lá ia acontecer no ano da eleição. Então, por isso que eu insisti, a gente fez várias reuniões sobre isso, para agilizar isso aí, porque tanto tempo, 6 anos para isso acontecer, sim. Ainda vai acontecer no ano da eleição. Né? Então, ainda pega mal, né? Porque muita coisa isso que eu tenho falado lá, a pessoa não aguenta, tudo isso acontece no ano da eleição. Então, isso aí, graças a Deus, isso aí já está
essa parte está solucionada, né? Vamos falar rapidamente sobre as leis que você já aprovou também no primeiro mandato, movimentação de terra, tem umas legislações aí, porque tem outras coisas que eu queria te perguntar, mas vamos relembrar um pouquinho essas leis que você andou aprovando. A Secretaria de Meio Ambiente, ela criou um regulamento para você conseguir uma licença ambiental por um movimento de terra, para construção, para qualquer tipo para qualquer finalidade, né? E eu te falo com certeza de experiência que eu tenho de mais de 31 anos, de quase 32, de profissão. Ninguém conseguia cumprir aquilo ali, porque foi feita uma coisa, eu estou falando aqui, que foi feita para não ter condições de você cumprir. Quer dizer, é um empecilho que criaram, e você sabe que você não faz uma construção com a nossa topografia aqui sem um movimento de terra. Uhum. E eu entrei com esse projeto de lei, agora foram 2 anos e meio para ser aprovado. Você vê a resistência que teve, né? Não interessava a ninguém essa lei que eu consegui aprovar. O que eu fiz? Eu não tirei a responsabilidade de ninguém, nem da pessoa, da empresa ou do particular que vai fazer o movimento de terra, nem do profissional que é autor do projeto, nem o proprietário do terreno. Não tirei a responsabilidade de ninguém. Eu só tirei a burocracia que incluíram naquilo ali. Por exemplo, você tem uma ideia, você vai fazer um movimento de terra, eles exigiu o número do processo que aprovou, o projeto. Olha, eu posso fazer um movimento de terra sem obrigatoriamente construir alguma coisa ali. Eu não posso fazer um movimento de terra para mudar o meu terreno, fazer o que quiser, eu posso fazer isso. A parte de segurança não ficou afetada? Nenhuma. Isso que eu debati lá com os colegas vereadores, e vinha aquela pressão, porque o projeto é meu. Eu sei que era isso, porque o projeto era meu, e não interessava quem estava do outro lado aprovar esse projeto. Então foi esse tempo todo, aí, 2 anos e meio, e consegui aprovar. Ainda na época o prefeito vetou, que eu tinha certeza absoluta que ia ser vetado, e depois ainda tivemos que derrubar o veto. E foi aprovada essa lei. Então, eu tirei ali 90% da burocracia. Ainda conta muito no legislativo de quem é o projeto, né? Conta, isso aí conta. E nós falamos lá do começo da votação, né? Eu tive lá no passado, isso aí incomodou muita gente. Me incomodou muito. Então, existia uma pressão violenta ali, né? Contrária ao meu mandato. Mas eu não quero falar sobre isso, claro. Eu quero... Mas, Joelson, vamos assim, falar sobre os projetos. E esse aí foi um deles, né? Sim. Como é que o projeto demora esse tempo todo, né? Você vê aí esse pessoal que trabalha com movimentação de terra, não empresas também, mas tem muitos particulares, tem o caminhão, tem a máquina que trabalha com isso aí. A maioria está respondendo o processo por crime ambiental. Né? Porque eu não conseguia, já que eu não vou conseguir aprovar o movimento de terra, eu vou fazer no domingo, no feriado, de noite, vou fazer à noite, Aí o cara é pego e responde por crime ambiental. Porque o cara nem... Eu disse aqui que era tanta dificuldade que a pessoa não ia nem... não vou nem dar entrada porque eu não vou conseguir aprovar. Aí, vai fazer na ilegalidade. Fazia na ilegalidade. Isso também diminuiu esse serviço na ilegalidade. Você viu o preço também, que foi um dos principais motivos. A gente tem que legalizar isso aí. Então, essa é a função também do vereador. Se você existe uma dificuldade para um determinado serviço que você tem que fazer em qualquer âmbito, qualquer área, você tem que diminuir essa burocracia. E não existia essa lei. E uma outra também que não tinha, que foi uma projeto de lei, que é o movimento de terra para a recuperação de estradas vicinais. Só era permitido você fazer uma extração de material de uma saibreira legalizada. Em Friburgo não existe nenhuma. Nenhuma cidade vizinha existe nenhuma saibreira legalizada. Você legalizar uma saibreira é o mesmo trâmite de você legalizar, por exemplo, a Pedrinco. Quem que vai fazer isso? Quem vai conseguir isso? Então, o movimento de terra exclusivo para a recuperação de estrada, através de um projeto de lei que eu fiz. Né? Teve até um passado recente aí, que eu estava falando algumas situações que a gente conversava aqui. Teve uma denúncia de um serviço que estava feito pela subprefeitura lá do 3º Distrito, na estrada lá de Três Picos. E teve uma fiscalização da Polícia Ambiental sobre esse serviço e que não podia ser feito, e foi todo mundo para a delegacia.
Aí, o que o subprefeito fez? Levou a lei aprovada, olha, nós estamos fazendo o serviço de acordo com essa lei, que eles também não conheciam essa lei. Então, não, está dentro dessa lei, está tudo certo. Então, mais uma lei que foi importante, porque Friburgo, você sabe a quantidade de estradas vicinais que nós temos, nós somos o maior produtor agrícola do estado do Rio, né? Terceiro distrito é o maior produtor, mas nós temos estradas vicinais em todos os distritos que precisam de manutenção. E essa lei também veio para facilitar isso. Joel, você sabe que os seus 31 anos de profissão são uma faca de dois gumes, de certa forma, né? Porque, naturalmente, você, como continua na iniciativa privada, você conhece os empecilhos, conhece o que precisa ser mudado. Por outro lado, muita gente teme ou, às vezes, fala em conflito de interesse, de você estar na iniciativa privada e também ter o poder de fazer leis que eventualmente beneficiem interesses privados. E a gente ouve, eu ouço muito isso nos bastidores, a obra do Joel não pode fiscalizar, batia fiscalização lá, mas agora não pode bater mais, esse tipo de coisa. Acho importante você poder falar um pouquinho se existe algum conflito de interesse, ou se realmente ninguém pode fiscalizar suas obras, te dá a chance de poder rebater esse tipo de coisa e falar sobre isso, porque, naturalmente, você é credenciado por conhecer a realidade para fazer leis que beneficiem o setor. Mas também tem gente que teme que possa haver um conflito de interesse. Então, é bom você falar sobre isso. Primeiro que eu nunca fiz uma lei nesse sentido, diretamente nesse sentido. Essa lei de movimento de terra para a construção era uma coisa urgente, que os maiores prejudicados estavam sendo o pessoal que trabalha com caminhão à frete, essa coisa toda, né? E até para quem estava querendo construir. Então, é o benefício para todos, não era nada direcionado. E eu te falo com toda certeza que eu sou um dos profissionais mais fiscalizados. Todos os governos, eu sou um dos profissionais que são mais fiscalizados pelo poder público. Mas tem que ser fiscalizado mesmo. Eu sempre defendi nos meus discursos na Câmara que todos os profissionais têm que ser fiscalizados, né? E o que existia até num passado recente, a Secretaria de Fazenda que estava fiscalizando, aquilo ali tinha um conflito ali, porque não é uma secretaria que tem essa atribuição, né, para fazer isso. Então, ela voltou para o meio ambiente e continua fiscalizado. Isso aí não faço nada às escondidas, né? Ainda mais eu tanto nessa situação. É impossível passar desapercebido. Então, eu nunca fiz, eu tenho certeza que eu sou um dos caras que sou mais fiscalizado. Talvez por isso eu seja, né, muito fiscalizado também, mas eu nunca me preocupei com isso. Eu tenho a minha profissão, eu sou apaixonado pela minha profissão. Eu fico no meu escritório, se eu fizer um dia de madrugada, essa noite, a noite é fim de semana, é feriado, eu fico fim de semana lá, tranquilo, porque eu adoro o que eu faço, né? É uma coisa de responsabilidade imensa, mas eu tenho eu não poderia ter escolhido a profissão, né, que eu sou apaixonado pela engenharia. E essa questão que você falou, eu tenho certeza que somos os profissionais mais fiscalizados, talvez por isso mesmo, né? Teve essa questão que eu, também como presidente da Comissão de Meio Ambiente, a revisão do plano diretor, fizemos várias audiências públicas para debater, alguma coisa ali eu consegui alterar, porque justamente a audiência é para você debater, para você mudar alguma coisa ali, porque se o projeto vai ser votado sendo uma alteração, não precisa de audiência pública, não precisa de Câmara Municipal. Eu alterei alguma coisa, outros vereadores também, mas esse é o nosso papel, nada favorecendo A ou B, ou região A ou B, nada, absolutamente nada disso. Tem duas questões, antes que o tempo acabe, eu queria muito ouvir também, aproveitar a sua presença, que é a questão das hidrelétricas e também a questão dos rodeios. Então, se você puder falar primeiro sobre a hidrelétrica um pouquinho, enfim, existe sempre essa pressão para uma instalação de hidrelétrica naquela região ali de Lumiar, né? Não exatamente Lumiar, mas na Serra Mar e Rio Macaé, né? E você teve um papel importante nisso, e depois a gente pode falar dos rodeios também. Eu tive, no final de 2016, a Câmara recebeu lá vários moradores e associações de várias associações de várias entidades lá do 5º e 7º distrito. O que estava acontecendo? Tinha uma empresa que queria construir, acho que 3 hidrelétricas no Rio Macaé. Quer dizer, primeiro que isso aí já é um absurdo muito grande. Ainda mais
o agravante que é naquela região que a atividade turística ali é principal daquela região. Então, ia ser um desastre total aquilo ali. Ambiental e turístico. Ambiental, violento, turístico, então. E eu fiz um projeto de lei proibindo isso. Demorou um pouquinho também, tramitou, porque tem aquela... Você falou, tem uns interesses aí que, né? Sempre rola dinheiro, né? Isso aí. Tem interesse que pessoas chegam, olha, eu não quero saber de meio ambiente, eu não quero saber de turismo, eu quero saber que vai ser construído e pronto. Então não é assim. Tem gente que está sempre à venda, né, cara? Esse é o problema. Exatamente. Eu saí em defesa disso aí e consegui aprovar essa lei. Né? Uma das leis mais importantes do meu mandato. Então, está proibido qualquer tipo de construção de hidrelétrica em Friburgo. Um tempo atrás aqui também saiu notícia nos jornais que essa empresa também está procurando outros municípios aí. Município, porque Friburgo já desistiu. Né? De Friburgo, então, está livre de mais uma tragédia, né? Está livre, então, quer dizer, então essa lei é importante, né? E a gente tem que fazer lei, isso aí, né? Sendo vereador. Eu tenho a ligação com a minha região, que eu moro, nascido e criado lá, mas ele tem que ser vereador do município inteiro. Então, isso aí está... Né, a coisa mais urgente era o pessoal do 5º e 7º distrito. Então, nós conseguimos barrar isso aí. Eu vou falar um pouquinho sobre os animais, para a gente poder encerrar. Você também tem você lembrou bem aqui. Em 2010, meu pai, o ex-vereador Manuel do Pote, ele aprovou uma lei em 2010 proibindo rodeios e qualquer tipo de evento que tenham alguma participação de animais. Que aí a gente pode dizer que causa maus tratos, porque você não vai... Sim. Nenhum evento que você vai usar um animal que ele não vai ser maltratado. Quem defende isso acha que não, mas a gente sabe que existe. Sim. E essa lei foi aprovada em 2010. Na época, meu pai recebeu elogios de tudo. Na época não existiam essas redes sociais que existem hoje, né? Mas teve elogio de Brasil inteiro sobre essa lei, inspirou vários municípios também. E também fomos surpreendidos que, no ano passado, tentaram voltar com uma lei aí, revogando essa lei que foi aprovada lá atrás, né? E mais um absurdo também, né? E eu, lógico, saí em defesa dessa lei. E quando eu defendi, eu lembrei que circo não usa mais animais. A coisa que era mais tradicional em circo não usa nenhum tipo de animal. Na Espanha, que esses eventos lá como futebol aqui, o carnaval, de tão tradicional que é, também várias regiões da Espanha também não tem mais esse tipo de evento, né? Uma coisa anacrônica, né? Tá ficando isso é uma coisa, a condição que até a evolução do ser humano também, né? A gente vê coisas que existiam no passado absurdas, né? Daqui a pouco vão querer revogar a Lei Áurea também, vamos voltar à escravidão. Então nós conseguimos com isso. E eu consegui incluir na lei orgânica essa questão dos rodeios, então ninguém pode mais tentar voltar com uma lei revogando isso aí, porque já está bem decidido. João, estouramos nosso tempo, mas eu queria que você se despedisse do pessoal de casa, desse uma prestação de contas rápidas para o pessoal que votou em você, ou, na verdade, você é vereador de todo mundo, né? Quem elegeu, quem não elegeu. Então, uma prestaçãozinha rápida, falar com o pessoal de casa para a gente poder encerrar hoje. Márcio, mais uma vez eu agradeço aqui participar do seu programa, desse importante programa. Eu sei que você é uma pessoa que participa de todos, da vida política da cidade, da vida social e política, tudo que diz respeito à nossa cidade, você participa de uma maneira direta e sempre preocupado, né, com tudo que acontece. Então, já quero te parabenizar pela sua atitude que você tem perante a nossa cidade. E eu quero agradecer, sempre é importante a gente agradecer, né, a confiança que a gente tem e por onde a gente anda, né, porque a eleição está um pouco longe, mas passa muito rápido. Então, eu já vejo várias manifestações, né, apesar da política estar como desacreditada, mas a gente tem gente boa, gente ruim em qualquer ramo da sociedade. Na política não é diferente. E eu estou exercendo o meu papel com a maior dignidade possível. E mais uma vez aqui eu agradeço. Eu não sou vereador de gabinete, né? Eu fico, né? Eu estou todo dia na rua, porque é na rua que você sabe o que está acontecendo. Se você ficar parado ali, você não sabe o que está acontecendo, as coisas que estão à nossa volta aqui. Então, eu quero agradecer a confiança sempre da população, que sempre depositaram essa confiança em mim. E a gente está aí, né? Ainda tem muito caminho pela frente, independente da eleição que está chegando. A gente tem que concluir o nosso mandato, pensar se vem uma reeleição ou algum outro cargo também, né?
algum outro cargo eletivo, a gente está pensando aí, mas eu quero agradecer, porque você ser vereador dessa cidade, eu sou apaixonado por Friburgo, é uma honra muito grande. Quando a gente sai, eu sou um período pequeno para o Rio estudar, você fica um pouquinho fora de Friburgo, você sabe a falta que a gente sente, né? Dessa cidade, então, essa paixão que a gente tem por Nova Friburgo, e a gente está exercendo o mandato, né, e fazendo alguma coisa que eu quero deixar, porque o mandato não é eterno, né? Muita gente pensa que é isso aqui, a gente passa por um período de mandato, a gente não sabe quando que vai deixar de ser vereador, mas enquanto eu tiver, eu vou exercer o meu mandato com a maior dignidade e fazer de tudo para deixar alguma coisa de boa. Nós falamos algumas coisas aqui que vão ficar marcadas, né, na história de Friburgo, e a gente já tem muita coisa pela frente ainda para fazer por Nova Friburgo. Muito obrigado. Vereador Joelson, obrigado por ter vindo. Eu espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. A gente volta na semana que vem com mais um programa Direto ao Ponto. Até lá. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.